Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus partilhar com vocês a oitava e a última parte da série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características. Eu penso que desde que o Espírito do Senhor me levou a fazer esse estudo sobre Satanás, talvez a parte mais interessante das séries de mensagens que passaram as anteriores seja essa última parte. Essa parte é o que vale mais, é o que tem mais importância. Mas eu gostaria de falar com você, meu amigo, minha amiga. Se Deus falar com você, não endureça o teu coração, se posicione, toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, porque é bem verdade que Satanás, o adversário da raça humana, ele é persistente, ele não desiste. Por isso é de suma importância que você tenha conhecimento dessa parte e você se posicione, amém? Se o Espírito falar, não hesite em dar like, em fazer comentário, em partilhar. É aquilo que eu falo sempre, que o missionário ele não passa mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus, amém? Vou fazer oração e em seguida vamos ouvir o que o Espírito tem para falar conosco para essa última parte, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Santo Deus, pela graça e pelo privilégio que o Senhor me concede neste dia singular de poder ser um instrumento nas mãos do Senhor para partilhar então com o Senhor esta última parte desse estudo que o Teu Espírito me levou a fazer sobre Satanás e as suas características. Eu não quero passar mais nada, Santo Deus, do que um vaso, do que um instrumento usado nas Tuas mãos. Desde eu quero te pedir, Santo Deus, que o meu ego, que a minha matéria humana ela seja reduzida a pó e que o Espírito do Senhor fale por mim. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está em vós, Ele vos ensinará e Ele falará por intermédio de vós. Que o Espírito Santo fale por mim, que essa pessoa ela possa ser liberta do engano e que ela possa tomar a decisão de aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Repreenda os demônios, repreenda o espírito da cegueira que tem endurecido a mente e o coração das pessoas para que elas não venham se posicionar e nem tomar a decisão de entregar a vida para Cristo. Que elas sejam repreendidas em nome do Senhor Jesus. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta última parte da série de mensagens que nós estamos sobre Satanás e as suas características, está em 8 textos da palavra do Senhor, sendo que 4 o missionário irá de partilhar com vocês e os outros 4 precedentes iremos de ouvir durante o percurso, o decorrer dessa última parte, amém? E os 2 primeiros textos que nós vamos ouvir está na epístola do homem de Deus, o apóstolo Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, glória a Deus, versículo de número 10 e 11, diz o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo: agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida de todos os principados e potestades nos lugares celestiais, versículo 11, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E os 2 penúltimos textos estão no mesmo livro, no capítulo 6, versículo de número 17, 18, diz o texto sagrado que tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E o 5º e último texto que vamos ouvir está na epístola de Paulo aos Hebreus. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor.
Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo número 7, versículo de número 25, diz o texto sagrado que vivendo sempre para interceder por todos eles, glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta última parte dessa série de mensagens que nós passamos a ouvir durante essas 7 semanas, essa é a última semana sobre esse estudo, sobre Satanás e as suas características. A oitava e última parte tem como tema como vencer a Satanás. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que quando o Espírito me levou a partilhar com vocês esse estudo, nós vimos que Satanás, que é o adversário da igreja cristã, nós vimos que ele é sagaz em criar armadilha, nós vimos que ele tem uma tropa, um exército formado de uma hierarquia que são principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós vimos que ele faz propostas indecentes, nós vimos que ele é perseverante, e essa última parte, que tem como tema como vencer a Satanás, é a parte mais importante, porque é isso que interessa. Nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele declara o seguinte: olha, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna agora conhecida de todo o principado e potestade, segundo o eterno propósito em Deus, de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Missionário, o que é que isso significa dizer? Antes de falar do caráter pessoal, de como cada cristão ele deve enfrentar Satanás, nesse texto nós temos uma verdade que prova que Satanás ele está completamente derrotado e que ele já não poderá fazer mais nada. Na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo número 19, o apóstolo João ele fala que o mundo jaz do maligno. E o que é que tem a ver esse texto, missionário? Isso significa dizer que quando Satanás ele vai passeando no planeta Terra, nomeando que tudo é dele, nomeando que ele... Porque é isso que Cristo disse, né? Que ele é o príncipe deste mundo. E João, tomado pelo Espírito Santo, ele fala que o mundo jaz do maligno. Ele vai passando pelo planeta Terra. Ele vai dizendo, juntamente com os principados e as potestades, eles até vão dando um passeio longo no planeta Terra, dando risada, falando que eles é que governam, eles é que cegam o entendimento dos homens, eles é que manipulam a mente dos homens para fazerem guerra, para se matarem uns aos outros. Satanás, ele quando passa nos hotéis e veja os homens e as mulheres a se prostituírem, a desobedecerem a palavra de Deus, ele fala: sou eu quem manipula a mente dos homens, que é para eles pecarem, que é para eles viverem no pecado, sou eu que estou por detrás do sistema político, econômico, sou eu que manipula a mente dos governantes da terra, que é para fazerem corrupção, que é para distorcerem, que é para criarem leis que ferem a palavra de Deus. Ele quando passa e vê os homens a se matarem juntamente com os principados, as potestades, eles dão risada, porque a palavra de Deus diz que a obra de Satanás é roubar, matar e destruir, o que está mencionado no Evangelho de João, capítulo número 10, versículo número 10. Quando eles dão risada dizendo que somos nós que fizemos os homens se matarem, somos nós que manipulamos a mente e o coração dos homens, que é para desobedecerem a palavra de Deus. Mas quando ele passa pela igreja, quando ele vê os cristãos, é isso que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. O que é isso, missionário? Quando Satanás ele vai passando juntamente com os principados e potestades e nomeando que ele destrói o planeta Terra, aquele que manipula, que tudo é dele. Ele quando olha para a igreja, a eclésia, a comunidade dos cristãos, ele quando olha para os cristãos, ele baixa a cabeça e ele diz: olha, existe alguém que é maior do que ele.
A igreja, meu amigo, minha amiga, é uma representação visível de que Jesus Cristo é vencedor. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8, ele declara dizendo o seguinte: olha, foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. E o mesmo apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 4, ele declara dizendo o seguinte: olha, maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Satanás, ele pode nomear, ele pode ser o príncipe deste mundo, ele pode ter a sua hierarquia de poder, formado de principado e potestade, mas ele, quando olha para a igreja, ele, quando olha para os cristãos, a comunidade dos cristãos, ele, quando vê os cristãos, ele reconhece que existe alguém que é maior do que ele. É isso que o apóstolo Paulo falou, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torna agora conhecida de todo o principado e potestade, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a primeira verdade. Agora, vamos no que interessa. 5 armas de caráter pessoal. A primeira arma de caráter pessoal que o missionário ele gostaria de partilhar com todos vocês, nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, versículo de número 17 e 18. O Senhor, diz o texto sagrado que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Se eu e você, meu amigo, minha amiga, nós queremos vencer a Satanás, então a gente tem que aprender a usar o nome de Jesus. O nome de Jesus, olha, o nome do Senhor Jesus, ele é poderoso, e essa é uma arma poderosa que é para expulsar Satanás, se, por exemplo, ele se aproximar de nós. A segunda arma de caráter pessoal, a segunda arma, nós encontramos o apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, versículo número 7, ele declara o seguinte: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não vamos conseguir, meu amigo, minha amiga, vencer a Satanás se a gente não se sujeitar a Deus. Essa palavra sujeitar, ela tem muitos significados. E um dos significados da palavra sujeitar é se entregar a Deus. Eu e você não vamos conseguir vencer a Satanás se a gente não tiver a nossa vida nas mãos de Deus. E aqui tem um problema, porque Satanás ele tem conseguido dominar a vida de muitas pessoas, porque as pessoas elas não têm, as pessoas não têm compromisso com Deus. As pessoas não querem tomar a decisão de entregar a sua vida a Deus, de se submeter a Deus. Se eu e você não se submeter a Deus, não tem como, meu amigo, minha amiga, nós vencer a Satanás. A gente tem que aprender a se submeter a Deus se a gente quer vencer a Satanás. O primeiro é usando o nome do Senhor Jesus. E para usar o nome do Senhor Jesus, nós temos que se submeter a Deus. E a terceira arma que nós podemos usar se nós queremos vencer Satanás está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 12, versículo de número 11. Diz o texto sagrado que ele o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra que deram, mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida. Tem mais aqui um detalhe impressionante. Se eu e você queremos vencer a Satanás, que é o adversário de todos os cristãos, então nós temos que aprender a clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, meu amigo, minha amiga, ele é poderoso. Clame o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus ele tem o poder de limpar, de te purificar e de dar força para você vencer a Satanás, para eu vencer a Satanás, se no caso ele quiser nos enfrentar. E a quarta arma, essa quarta arma, ela pode servir como instrumento
de defesa, de ataque e de suprimento. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, no capítulo número 6, versículo de número 17, ele declara o seguinte: tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se eu e você, meu amigo, minha amiga, queremos vencer a Satanás, então a gente tem que usar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma arma de defesa, de ataque e de suprimento. Você vê que hoje uma das grandes dificuldades que muitos têm tido em vir para Cristo, muitos cristãos têm tido, é usar a palavra de Deus quando Satanás vem atacar eles. Muitos têm perdido no que diz respeito à batalha espiritual com Satanás, porque muitos não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, é uma arma de defesa, de suprimento e de ataque. Você vê que na tentação, quando Satanás ele apareceu para Cristo no deserto, ele usou a palavra de Deus, que é para atacar a Cristo, que é para tentar derrotar a Cristo, mas Cristo, ele usou a palavra de Deus como uma arma de defesa, de ataque e de suprimento. Se eu e você não conhecermos a palavra de Deus, a gente não pode vencer na batalha espiritual. E infelizmente, meu amigo, minha amiga, as pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não conhecem a palavra de Deus, e por esse motivo Satanás ele tem conseguido possuir a vida das pessoas. Primeiro porque as pessoas não querem se sujeitar a Deus. Por as pessoas não querem se sujeitar a Deus, as pessoas não usam o nome de Jesus, as pessoas não clamam o nome de Jesus, os cristãos, e as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Se eu e você não conhecer a palavra de Deus, não tem como, meu amigo, minha amiga, a gente vencer Satanás. Satanás ele tem conseguido ganhar de muitos cristãos. Sabe por quê? Porque muitos não conhecem a palavra. O que as pessoas sabem da palavra de Deus é simplesmente aquilo que elas ouvem nos vídeos, é simplesmente aquilo que elas ouvem em várias denominações. Mas a pessoa em si, ela não tem a disciplina, ela não tem hábito de examinar as escrituras, de estudar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Se eu e você não conhecermos a palavra de Deus, não tem como, meu amigo, minha amiga, a gente vencer a Satanás. E a palavra de Deus é uma arma tão poderosa que Cristo ele usou para nos dar como exemplo da importância de usar a palavra de Deus se a gente quer vencer na batalha contra Satanás. E se a gente quer dominar Satanás, se a gente quer expulsar Satanás, a gente tem que usar a palavra de Deus. Primeiro, a gente tem que se sujeitar a Deus. Segundo, a gente tem que usar o nome de Jesus. Terceiro, a gente tem que clamar o nome de Jesus. Quarto, a gente tem que usar a palavra de Deus como uma arma de defesa, de ataque e de suprimento. Se Satanás ele vir ter contigo ou os demônios virem te atacar, use a palavra de Deus. Você vê que no deserto ele disse para Cristo: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Cristo ele declarou dizendo o seguinte, que usando Deuteronômio capítulo 8, versículo 23, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus, se a palavra de Deus não estiver no teu coração, na tua boca, não tem como você vencer a Satanás se ele vir te atacar. O salmista, no seu livro, no capítulo de número 119, versículo de número 103, declara o seguinte, olha aqui: a exposição da palavra de Deus dá luz, entendimento aos simples. No capítulo de número 119, versículo número 105, ele declara o seguinte, olha: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você não conhecer a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, então você não vai conseguir vencer a Satanás. E a penúltima arma poderosa de ataque e defesa que Cristo ele deixou para nós, se a gente quer vencer a Satanás, no caso se ele quiser nos enfrentar,
Nós encontramos o apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, versículo número 18. Ele declara dizendo o seguinte, olha, orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas e com ações de graça. Meu amigo, minha amiga, depois da palavra de Deus, aqui tem uma arma que é extremamente poderosa para nós vencer a Satanás, que é a oração. É aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga, é uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, capítulo número 6, versículo 12, ele declara dizendo o seguinte, olha, porque a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne nem o sangue. Eu e você não temos que lutar com as pessoas, mas sim com o espírito que usa as pessoas que é para, na maioria das vezes, tentarem nos estabilizar, tentarem perturbar a nossa paz, que são os demônios, os espíritos malignos. E só tem uma maneira de nós, na batalha espiritual, conseguir enfrentar Satanás. É através da oração. É através da oração. Sem oração não tem como, meu amigo, minha amiga, a gente vencer na batalha espiritual. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, infelizmente as pessoas não conhecem a palavra de Deus e as pessoas não oram. Como é que eu e você queremos vencer a Satanás se a gente não tem uma vida de oração? Se a gente não tem uma vida de oração, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo de número 8, ele declara dizendo o seguinte, olha aqui, que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo, bramando como um leão, esperando uma oportunidade que possa vos tragar, que possa vos devorar. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que o Espírito me abriu entendimento recentemente, é que para cada ser humano existe um demônio que acompanha essa pessoa, que acompanha os seus passos. Agora você está entendendo o porquê, meu amigo, minha amiga, da oração. A oração ela é fundamental se nós queremos vencer a Satanás. Sem oração não tem como a gente vencer a Satanás. E a sétima arma que é para vencer a Satanás, essa aqui pode ser de caráter pessoal como também de caráter coletivo, que é a intercessão. O apóstolo, na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo 7, versículo número 5, falando de Cristo depois da sua ressurreição, diz o texto sagrado que vivendo sempre para interceder por eles. Você vê que Cristo ele morreu, ele fez a sua parte, ele ressuscitou, ele subiu ao assunto aos céus, está assentado à destra do trono de Deus. Tem pessoas que pensaram porque Cristo ele ressuscitou, ele está no céu, ele já não faz mais nada. Nós estamos completamente equivocados. Ele está intercedendo por todos aqueles que entregaram a sua vida a ele. É isso que o apóstolo Paulo, é isso que a Epístola aos Hebreus fala aqui, vivendo sempre para interceder por eles. A intercessão, meu amigo, minha amiga, é uma arma indispensável se a gente quer vencer na batalha espiritual. Mas o que nós precisamos notar é que primeiro que é para vencer a Satanás, uma verdade está bem especificada, é que Cristo, a igreja, é uma representação visível que Cristo é vencedor, que Satanás ele é um derrotado e que ele não pode fazer mais nada. Aquilo que o apóstolo Paulo falou aos Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. Agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de todo o principado e potestade, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja é uma representação visível de que Cristo é vencedor. E as armas de caráter pessoal, se nós queremos, porque Satanás ele trava uma batalha pessoal comigo, com você, com cada ser humano. Nós queremos vencer a Satanás, primeiro a gente tem que aprender, a gente tem que se sujeitar a Deus. Se você quer vencer a Satanás, você tem que entregar a sua vida para Deus. Como é que você vai vencer a Satanás se você não quer se converter, se você não quer se entregar para Deus? É impossível, não vai dar certo. Satanás irá sempre de te vencer, porque você não quer se converter, você ouve a palavra de Deus, você não toma a decisão de se entregar para Cristo.
esse é o primeiro passo. Você quer vencer a Satanás, você tem que se sujeitar, se submeter a Deus. É isso que Tiago fala no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, entrega a sua vida para Deus. Segundo, usa o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus. Terceiro, clame o nome de Jesus. Quarto, usa a palavra de Deus e a oração. Amém? Agora vou deixar aqui dois alertas que o Espírito do Senhor quer que eu partilhe com vocês. Primeiro, o apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, ele declara o seguinte lá: não deixe lugar ao diabo. Como é que se dá lugar ao diabo, missionário? Pecando, vivendo no pecado, vivendo uma vida de desobediência, vivendo uma vida de transgressão. Se você e eu, se a gente viver no pecado, não vai dar certo, a gente não vai conseguir vencer Satanás. Essa é a primeira alerta se você quer vencer a Satanás. A segunda, nós vimos o apóstolo Paulo no versículo 18 de Efésios capítulo 6, ele declara dizendo o seguinte, que orando em todo tempo, com toda oração e súplica, vigiando em todo tempo, com toda oração e súplica, ou seja, vigie. E outra coisa que ele declara na abertura do versículo 12 de Efésios capítulo 6, declara dizendo o seguinte lá: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, se você quer vencer a Satanás, você tem que se fortalecer em Deus. Ou seja, a vida cristã, meu amigo, minha amiga, é uma vida rumo ao infinito. Ou seja, é uma vida de... Você tem que se fortalecer, você tem que permanecer em Deus. Porque vencer a Satanás não é uma vez só. É aquilo que eu falei. Já que ele é persistente, ele é perseverante, ele, mesmo sabendo que ele já está condenado, ele não abandona, ele não desiste. Então eu e você, a igreja, nós não podemos desistir. Não é você um dia é cristão, outro dia você mundano. Nem um dia você orou, estudaste a palavra do Senhor, se entregaste para Deus. Outro dia você está vivendo o pecado, está a fazer aquilo que te dá na cabeça, a vontade da tua carne, dos teus pensamentos. Então, se esse for o caso, então Satanás ele terá sempre poder sobre a sua vida. Espero que esse estudo que o Espírito me levou a partilhar com vocês durante essas 8 semanas sobre Satanás e suas características nos ajude a refletir. Porque batalha espiritual, se você não sabe, meu amigo, será todo o nosso percurso, enquanto nós estivermos vivos nesse planeta Terra, a gente irá de enfrentar batalha espiritual com Satanás, com os demônios, com os espíritos malignos. E só tem uma maneira, é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Tiago, no versículo 7 do capítulo 4, ele declara o seguinte, olha: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você e eu queremos vencer a Satanás, a gente tem que lhe resistir. E agora a última é uma promessa que está mencionada na Epístola aos Romanos, no capítulo 16, versículo de número 20. O apóstolo Paulo declara dizendo o seguinte, olha: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Todas aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus, que estão a viver a vida cristã, Deus lhe deu a graça de esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Amém? Espero que esse estudo que a gente ouviu durante essas 8 semanas, essa oitava, sobre Satanás e as suas características, nos ajuda a refletir e a se posicionar. Se você não quer tomar a decisão de vir para Cristo, eu tenho que falar essa verdade, Satanás ele vai te destruir. Ele vai te destruir. Porque todas aquelas pessoas que não querem se voltar para Deus, que não querem vir para o Evangelho, que não querem tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, eles serão vítimas de Satanás. Satanás ele é homicida, ele quer te matar. Por isso se posiciona. Se você não aceitar a palavra, você será vítima de Satanás. Ele irá de te matar. Eu não estou a falar isso para você ter medo. Isso é uma verdade que a palavra de Deus diz. Que ele veio roubar, matar e destruir. Satanás ele odeia a Deus. Ele odeia Cristo. Ele odeia... Você vê, ele já odeia a Deus, ele odeia a Cristo. Imagina o homem, o ser humano, que é a coroa da criação de Deus. Amém? Espero que esse estudo que nós ouvimos durante essas últimas semanas, durante essas 8
semana sobre Satanás e as suas características nos ajuda a se posicionar, a arrancar tudo que é entendimento. Aquilo que eu falo, que o missionário ele não passa mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus. A mensagem, a pregação não é só para você, é para mim. À medida que o Espírito vai falando para você, ele não fala simplesmente para você, é também para mim, para eu refletir. Mas só tem uma maneira de nós vencer a Satanás, é resistir a Satanás, é permanecer em Cristo todos os dias. Todos os dias você ora, todos os dias você ouve a palavra de Deus, todo dia você estuda a palavra de Deus, todo dia você vive uma vida de santidade, todo dia você observa a palavra, todo dia você vigia, todo dia você ora. Se for o caso, irá de dar certo, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por esse estudo que o Senhor tem falado conosco nessas 8 semanas, nesse estudo abrangente sobre Satanás e as suas características, que a gente possa tirar proveito. Essa mensagem não é simplesmente para os ouvintes, mas também é para mim. Que o Senhor nos ajude a vigiar, que o Senhor nos ajude a tomar cuidado com Satanás. Mas o Senhor nos deixou uma promessa, dizendo que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Mais do que isso, maior é aquele que está em nós do que Satanás, que é o Senhor. Que a gente não tenha medo, que a gente se submeta ao Senhor sempre e que a gente viva em obediência à Tua palavra. Só tenho que louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Mas que fique essa mensagem gravada na sua mente e no teu coração. E não se esqueça, Tiago 4:7 diz o texto sagrado que sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus abençoe a todos vocês. Espero estar com vocês na outra mensagem, que já não será mais essa, porque essa terminou, que o Espírito irá de iluminar para nós, para partilhar na próxima semana. Espero estar com vocês até na próxima. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.